Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer esses dados brilhantes para fazer moldes customizados de dados de resina, e como eu não tenho impressora 3D, eu decidi contratar alguém para imprimir. A primeira coisa que eu preciso falar é que ainda não existe muito bem um mercado para dados 3D aqui no Brasil, então os fornecedores muitas vezes nem sabiam trabalhar com isso. Foi o caso desse primeiro aqui. Eu pedi para que ele usasse uma resina transparente e o resultado não foi nada bom. Os dados vieram em um estado muito ruim mesmo, com as faces distorcidas e muito arranhados. É claro, eu fui falando com a pessoa, isso tudo era um teste. Ele foi até legal e disse que não precisava pagar se não quisesse. Eu mandei junto imprimir uns em branco, um pouco menores, e esse aqui até partiu no meio. Mas isso foi depois de um tempo, então eu acho que teve alguma coisa com a cura da resina. Aí eu tive que achar outro fornecedor. Eu fui num site de impressão de miniatura que já estava bem estabelecido e pedi se eles conseguiam imprimir uns dados para mim, e aí o resultado foi muito melhor. Esse aqui já dá para ver como ficaram os dados, e eu aprendi o que eu gostava, o que eu não gostava, o que funcionou e não, né? Por exemplo, a logo aqui ficou muito fina e não conseguiu ser impressa, ela ficou bem fraquinha no meio, não dá para ver os detalhes. Também teve o caso do D20, que ficou com um tamanho de fonte diferente entre os números duplos, né, o de 2 algarismos, e o de 1 algarismo. E a maioria dos números 7 também ficou levemente parecendo que estavam mais para cima, porque o número é pesado no topo. Então eu mandei imprimir mais uma leva de dados. Ah sim, também teve esse D6 que não ficou com 90 graus aqui nesse canto, e quando coloca na mesa de corte dá pra ver melhor. Bem, enfim, eu conversei com o pessoal do site e a gente fez essa versão revisada que ficou ótima. Todos os problemas do outro foram resolvidos, e é com essa aqui que eu vou trabalhar para polir. Eles até fizeram 2 D6, olha só, eu peguei o que estava melhor e vou seguir com ele. Essa face do 4 vai ser a face que eu vou usar para comparar as lixas que a gente vai usar, tá? Então só para você já ficar sabendo. Uma coisa desse set de dados revisado é que ele veio com uma lixa um pouco mais grossa. A pessoa que estava fazendo deixou uns arranhados, então a gente vai ver se as lixas que eu comprei, elas vão conseguir tirar esses arranhados. Dá pra ver que tem umas faces que ficaram arranhadas e outras que tem esse padrão engraçado. Isso é simplesmente fruto do processo de impressão. Eu não sei exatamente se é um contato com a base de onde saem os dados impressos ou se é simplesmente outra coisa. Você pode deixar aí nos comentários o que é, se você tem mais experiência que eu nessa área. Mas essas faces não me preocupam muito não. O mais perigoso mesmo é usarem uma lixa muito bruta na hora de limpar os apoios. Tipo uma daquelas grão 60 para lixar a parede de casa e o dado acabar ficando com arranhões muito profundos. Todos esses dados têm 1 milímetro inteiro de profundidade no número, então tem bastante lastro para a gente poder lixar. Bem, vamos falar das lixas agora. Se você já viu algum vídeo no YouTube de polimento de dados, sabe que o pessoal lá fora usa um treco chamado Zona Paper, que não tem aqui no Brasil. Então eu tive que dar o meu jeito e achei essas lixas alemãs da Stark. Elas são lixas d'água que vão desde o grão 800 até o 7000. E aí depois disso eu comprei uma massa de polir para dar o brilho final, igual essas que fazem para polir carro. Essas aqui são essa chamada Matador. Levo esse nome em consideração, tá? Porque ela pode sem brincadeira matar o seu dado, que foi o que aconteceu com um dos meus. Bem, para poder ter um pedacinho legal de usar, eu simplesmente dividi a lixa ao meio, dobrando tanto na largura quanto na longura, né? Tanto no comprimento quanto na largura. Aí depois eu dobrei na metade da metade, entendeu? Aí é só pegar uma tesoura e fazer o seu pedacinho de lixa. Vamos começar com essa lixa do grão 800 e também no kit que eu comprei vinha esse negócio que é tipo um taco. Só que ele não é bom, ele tem essa superfície aqui que ela não é dura, então não vai ser bom porque o nosso dado precisa ter uma face super reta. Por isso eu recomendo que você use em cima de um vidro, que aí é uma superfície bem lisa e, ao contrário do taco, ela é bem durinha, então a gente coloca a nossa lixa em cima. Aqui nesse momento do vídeo eu coloquei todas as fitas crepe, mas olha, você vai ver que não vai precisar fazer isso, tá? Nesse primeiro momento eu tava tentando ser super cuidadoso, coloquei um lápis para poder colocar, mas depois você vai ver que é só você colocar o seu dedo na água, depois o dedo na lixa, molhar um pouco o dado antes de passar ele e começar. Bem, então vamos começar a lixar. Aqui só para você ver como é que tá, aquelas faces com aquele corrugado maluco. Aqui o nosso 4, como é que ele tá arranhado, né? As outras faces também estão bem arranhadas. Aqui eu quero chamar a atenção de você para uma coisa muito importante. Tá ouvindo esse som aqui? Pois é, você tem que evitar isso a todo custo com seus dados. Quando o dado está fazendo isso, ele está pulando, então a chance de você bater a quina do seu dado aumenta muito.
você precisa fazer movimentos que sejam em uma direção só para que ele fique deslizando sobre a lixa e não fique pulando desse jeito, tá? É muito perigoso. Se você simplesmente fazer o seu dado rolar, você vai perder uma das quinas e vai inutilizar o seu dado. Mais um pouquinho da lixa 800 e olha só como é que ficou essa nossa face 4. A lixa 800 é ótima para tirar esses arranhos iniciais e dar uma superfície mais uniforme, para aí sim a gente poder avançar para o polimento. De maneira geral, eu procurei fazer essa passada na lixa umas 40 vezes para cada face, sempre com pressão suficiente para que ele deslizasse bem, mas sem ficar pulando na lixa. É uma coisa que você tem que ver na hora que está fazendo mesmo. Quando você for imprimir os seus dados, eu sugiro pegar um dado extra só para você entender como funciona isso. Sugiro até você pegar o D20 como esse dado extra, você já vai ver o porquê. De maneira geral, sempre que você tiver com um novo dado passando na lixa, você precisa tomar cuidado, porque cada dado reage de uma maneira diferente na lixa. De maneira geral, quanto mais faces tem um dado, mais próximo de uma esfera ele fica. Então você tem que tomar muito cuidado para que ele não role. Então o D12, o D20 são os mais perigosos. Você tem que pegar e tomar o seu tempo para que ele não role de jeito nenhum. Bem, mas e outros jeitos de lixar? O meu foi sempre para uma direção, mas se você ver, por exemplo, tem esse outro jeito aqui, indo e vindo, outro jeito também é fazendo circular. Eu não gostei muito, eu achei que o jeito que eu consegui resultados mais consistentes foi desse jeito, fazendo só para um lado. E não tem problema você fazer só para um lado, porque quanto mais você vai avançando nas lixas, é só você fazer tudo para um lado em um grão, tudo para outro lado em outro grão, que aí você vai estar desfazendo qualquer sulco que tenha ficado. E quando você já está nesse 800, esse grão 800, ele é muito fininho, então não vai ter problema. Agora é o momento em que eu vejo que a água já entrou debaixo da fita crepe, e tá aí o motivo de não precisar de fita para isso. É muito melhor você simplesmente pegar a sua lixa e molhar ela tanto na frente quanto no verso, que aí ela vai grudar no vidro e não vai se mover. Se você estiver puxando o dado e a lixa vier junto, você está fazendo forte demais. Dito isso, dá também para você segurar a lixa com a outra mão, só para garantir que você não vai fazer nenhuma besteira. Às vezes pode parecer até que ele não está lixando muita coisa, mas olha só, todo esse negócio meio cinza assim na água, isso tudo é dado raspado aí que ficou. Então ele tira bastante, é por isso que é bom você contar quantas vezes você passou cada face na lixa, para que quando chegue nesses dados com um formato mais diferente, por exemplo o D10, você consiga manter aquela pontinha intacta. Bem, aqui é o momento do vídeo que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o meu D20 e a lixa matadora. Eu tava fazendo forte demais e aí acabei rolando meu D20 na lixa, aí ela tirou essa quina inteira. Eu vou ter que mandar fazer outro D20 para poder lixar com mais calma em uma próxima hora. Depois que você for fazendo em cada grão, é só você ir passando para cada vez mais fino o grão da lixa. E sempre lembrando, você fez para um lado de uma vez, você faz para o outro da outra vez. É fácil de você saber isso porque você vai sempre ver os arranhõezinhos, né? Quando você for mais e mais para cima das lixas mais finas, vai ser um pouco mais difícil. Mas aí tá tudo bem porque você já está chegando perto do processo de polir e dar aquele brilho mesmo pro dado. Aqui como ficou a face do D6 com a lixa 5000. Já dá para ver bem melhor os detalhes no reflexo, mas mesmo assim precisa lixar mais. Depois de um bom tempo lixando todos os dados, lembrando que essas lixas precisa passar umas 80 vezes essas mais altas para cada lado, para ver alguma diferença. Finalmente eu cheguei na lixa 7000. A lixa 7000 acaba tirando bem menos que as outras, mas mesmo assim dá para ver um pouco de dado ralado aí na água. Essa daqui eu tive que passar bem com bastante cuidado para me certificar de que tudo estava certinho. E esse aqui foi o resultado final da lixa 7000. Bem, e depois você vai acabar com dados parecidos com esses daqui. Eles já estão super brilhantes e depois é só você fazer o processo de polimento com uma massa de polir. Eu vou fazer outro vídeo mostrando só esse processo de polimento, que você pode ver ele clicando aqui. Esse vai ser o próximo passo para a gente deixar o nosso dado super brilhante antes da gente fazer o nosso molde e com isso a gente salvar um monte de trabalho na hora de lixar os dados de resina.